Olá, queridos! O estudo de hoje tem como personagem central Neemias, servo do Deus de Israel, que encarou o desafio de liderar uma equipe de judeus que viviam exilados em Babilônia na reconstrução dos muros de Jerusalém. A postura desse homem é um excelente modelo de como devemos agir diante dos desafios que enfrentamos em diversos aspectos da vida. Vamos então à leitura do texto base da nossa meditação, que se encontra em Neemias, capítulo 2, versos 19 e 20. Leia comigo. Porém, Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Neemias, o servo de Deus, servia como copeiro do rei de Babilônia quando recebeu uma missão das mais difíceis. Deus o escalou como o líder que conduziria a restauração dos muros derribados de Jerusalém. Quando ele chega à cidade, o seu discurso diante dos seus comandados revela um homem completamente ciente da sua missão. Ele sabia muito bem qual era o seu papel e reconhecia o papel de Deus naquela empreitada. Quando foi menosprezado e ridicularizado pelos adversários que duvidavam do sucesso do seu trabalho, a sua declaração mostra um homem firme em seus propósitos. O verso 20 diz que diante da provocação do adversário, ele afirma que Deus lhes daria o bom êxito, mas eles, servos de Deus, teriam que se dispor para reedificar os muros derribados. As palavras de Neemias revelam o coração de um homem com plena consciência do seu posicionamento em Deus. Neemias tinha consciência de que o Senhor é quem produziria todo o resultado. Ele compreende o valor da graça divina. Ele sabia que o bom êxito da missão seria resultado da graça do Deus de Israel. O que seria de nós sem a graça e misericórdia de Deus? O que seria de nós sem o seu poder? Porém, Neemias não reconheceu somente o valor da graça, mas viu a importância da disposição de toda a sua equipe. É inegável que a disposição constitui fator determinante para que alguém possa alcançar o êxito naquilo que propôs em seu coração, tanto ministerialmente como nas demais atividades da vida. A disposição para fazermos algo é tudo o que Deus espera encontrar em nós para nos dar aquilo que estamos buscando. Precisamos nos colocar como canais da sua bênção e nos dispor ao serviço. Para nós entendermos melhor o que representa essa disposição, podemos dizer que ela compreende pelo menos 3 fatores. Se não, vejamos. O primeiro fator a ser considerado é a fé. A fé surge quando não nos baseamos naquilo que vemos, mas naquilo que Deus disse e na certeza de que Ele pode todas as coisas. Paulo nos orienta em 2 Coríntios 4,18 ao dizer que não devemos colocar a nossa atenção nas coisas que vemos, mas nas que não vemos. O que Neemias e seus homens viram em Jerusalém poderia roubar-lhes o ânimo e o vigor. O desafio parecia impossível de ser vencido à primeira vista. Todavia, Neemias estava estribado no que recebera do Senhor. A sua convicção não dependia de um cenário promissor. Muitas pessoas só avançam quando enxergam uma perspectiva que lhes traga ânimo. Se Neemias dependesse disso, certamente teria voltado para a Babilônia, convencido de que aquela missão era impossível. Você se lembra da pesca maravilhosa descrita no capítulo 5 do Evangelho de Lucas? Simão e seus companheiros passaram uma noite inteira tentando pegar peixes sem qualquer êxito. Quando Jesus diz a Simão para lançar novamente as redes, o mestre proporciona àquele pescador a oportunidade de demonstrar a disposição que possuía. Apesar de ter trabalhado a noite toda sem pescar um único peixe,
Simão não se intimidou diante do que os seus olhos naturais haviam lhe mostrado, nem permitiu que a voz da razão falasse mais alto que a sua fé. Ainda que do ponto de vista de um pescador experiente, a chance de obter sucesso fosse remota, Pedro optou por acreditar na orientação de Jesus. Em segundo lugar, ainda nos utilizando do exemplo de Simão Pedro, compreendemos que a sua fé no que Jesus havia dito se manifestou na sua obediência. Ele creu e por isso obedeceu. Veja que no verso 5, ele declara confiadamente: sobre a tua palavra lançarei as redes. Do mesmo modo fez Neemias. Ele estava em Jerusalém para cumprir com uma dura missão, porém convicto de que Deus lhe daria o êxito. Mesmo tendo boas razões para não seguir em frente no projeto, ele decidiu obedecer. Quando entramos nesse nível de fé, certamente mostraremos isso a Deus por meio da nossa obediência. Alguém afirmar que crê e não obedecer é desmentir com ações aquilo que fala com a boca. A obediência deve ser o resultado da nossa fé. Ela é fundamental. Sem obediência não haverá milagre. Saul, o primeiro rei de Israel, após receber uma missão de Deus, sem cumpri-la totalmente, tentou argumentar com o profeta Samuel, querendo convencer o profeta de que ele havia obedecido. Diante do desatino desse homem, Samuel faz uma afirmação que deve nos fazer tremer. Assim disse o profeta em 1 Samuel 15, 22. Lê comigo. Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Em terceiro lugar, entendemos que a obediência se manifesta em nossas ações. Uma coisa leva a outra. A fé genuína me leva a obedecer. Por sua vez, a obediência me leva a fazer o que é necessário. O que mostrou a obediência de Pedro foi o lançar das redes. Jesus disse em João 15,14 que somos seus amigos se fizermos o que ele mandar. Lamentavelmente, essa geração sabe muito, mas faz muito pouco. Se puséssemos em prática a metade do que sabemos, a vida seria outra. Neemias e sua equipe pegaram no pesado, pagaram o preço de realizar um trabalho desafiador, deram tudo o que tinham. Movidos por fé e obediência, pela prática, mostraram que de fato acreditavam no que Deus havia lhes proposto e conquistaram um resultado tremendo. Em 52 dias, reconstruíram os muros que haviam sido derribados. Que coisa tremenda! Pedro e seus companheiros também alcançaram o bom êxito. Lucas 5,6 diz que eles lançaram as redes e apanharam grande quantidade de peixes. A fé nos desafia a obedecer. A obediência nos leva a fazer o que é preciso. A partir daí, Deus garante o resultado. Disponha-se a reconstruir o que foi destruído. Deus lhe dará o êxito. Mesmo que você já tenha lançado a rede uma noite inteira, debaixo do decreto do Senhor, faça isso mais uma vez. Faça como a equipe de Neemias, todos os trabalhadores que estavam com ele. Mostre a sua disposição. Ela tem muito valor, principalmente quando respaldada pela graça de Deus. Pense nisso. No amor de Jesus, Laerte Cardoso.